Está começando o ValorCast, mais um episódio do ValorCast, um podcast do Grupo Valor Empresarial, um grupo de empresários envolvidos e imbuídos de fazer com que os seus negócios melhorem e prosperem. Mas não só isso, também devolver para a sociedade fruto dos negócios que a gente gera e consegue fechar. É isso mesmo, nós temos eventos sociais e várias atrações que o Grupo Valor faz para o bem da sociedade. Então você pode vir com a gente também e aqui nessa série de podcast você vai conhecer um pouquinho mais sobre os membros do Grupo Valor, suas empresas, seus negócios, suas histórias de vida. Já tivemos o primeiro episódio com todos os nossos presidentes, ex-presidentes do grupo e falamos um pouquinho da fundação do grupo. Agora nós vamos falar de cada um dos nossos membros e dos nossos negócios. E hoje, mas antes de eu falar de quem está aqui hoje, que vocês já viram, roda a vinheta e a gente já apresenta os dois. Estamos de volta e vamos começar hoje recebendo a querida Sofia e o Marcel da Le Sofia Chocolates Finos. Você não tá entendendo o que é isso. Nós já fizemos um algazarra aqui, ó. Marcel derrubou café, eu mordi. Deixa eu contar pra vocês. Vou contar que isso é bom. Porque a gente é um podcast de empresário, Sofia, mas a gente não vai aquela coisa séria, todo mundo. Descontraído. A gente tem que mostrar as coisas erradas. Isso aqui, eles falaram, senhor mexe, tem um chocolatinho aqui, ó. E eu fui mexer e mordi. O Marcel falou assim, você vai morder? Eu falei, vou, mas é canela. Eu falei, putz, é só pra mexer o café. Um aromazinho, né? Um cafezinho. Pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Não, Marcelzão? Prazer sempre. Maravilha. Vamos falar um pouquinho então aqui, ó. Le Sofia, eu tenho extrema curiosidade para saber da onde vem o nome. Eu sempre sou curioso para saber o nome da empresa, da onde surgiu, porque para mim é sempre uma dificuldade criar nomes. Criar nomes, né? Conta, Sofia. Foi, inclusive, a minha mãe que criou por conta do meu nome. Né? Ela queria criar alguma coisa que remetesse a mim, né? Porque a princípio, eu comecei sozinha e minha mãe entrou na sociedade. Né? E aí nós pensamos de unir os nossos dois nomes, mas nada dava certo. Aí um dia ela teve uma ideia. Vamos colocar Le Sofia. Abriu mão do nome dela, falou, deixa da filhona. E deu certo. É lindo o nome. Eu sou suspeita, porque eu gosto muito do meu nome. Sim. Né? E eu acho que combinou. Eu acho que ficou lindo, assim. Claro que quando a gente te conhece, Sofia, a gente já imagina que possa vir do Sofia ou Le Sofia. Primeira coisa que remete é isso. Eu só precisava confirmar agora, entendeu? Exato. Você sabe que uma época nós queríamos ir embora, porque eu já morei em Florianópolis, até minha irmã lá, a gente queria ir pra lá, né? Nosso filho foi pra lá e nós pensamos em ir. E aí, vamos vender. Ah, mas eu não quero vender meu nome. É uma coisa complicada, Sim, né? Sim, claro. Então eu falei, gente, e até apareceu compradores, tudo, mas a primeira coisa que eu já falava, ó, o nome é meu. Eu fico nem se não for pra fazer nada, mas é uma coisa sentimental, né? E tem isso, né? Porque assim, além de ser o seu nome, que deu o nome pra empresa, a empresa é um filho nosso. É um filho nosso. E a gente tem esse carinho. Marcel, vou com você agora. Vamos lá? Você não... Me conta como foi a sua entrada no mercado de doces e chocolates finos, porque você não vem desse mercado, a gente sabe disso, e você está junto com a Sofia à frente dos negócios. Na verdade, a minha relação com a Sofia não é de hoje, né? A gente nos conhecemos já há uns 30 anos atrás, namoramos... Mas vocês têm mais de 30? Um pouquinho, só um pouquinho. E nessa época eu morava em São Paulo, né? Eu trabalhava no ramo de engenharia, né? E a gente começou a namorar, só que eu viajava muito, começou a ficar complicado esse negócio de relação à distância, né? Aí a gente acabou cada um seguindo o seu rumo, né? Ela casou, eu me casei e agora fazem 11 anos
e... Uns quebradinhos. E uns quebradinhos, que a gente se reencontrou. E aí, nesses 11 anos, eu trabalhava ainda, né, no setor de engenharia. E aí eu acabei me desligando, que eu já também estava meio cansado. Eu falei, eu vou dar um tempo para ver o que eu vou querer fazer daqui para frente. E aí eu pensei, falei, de repente eu vou começar a fazer alguma coisa com ela para não ficar parado. E aí eu não estou parado até hoje. Não, e ele não começou saí, assim, né? Entrando no... Meu pai, ele ficou muito doente, né? E minha mãe parou, né? Pra cuidar dele. Acompanhar o pai. Isso. E aí, nessa época, aí meu pai até sugeriu pro Marcel estar me ajudando, né? E ele falou, ajuda um tempo. E aí ele pensa no que ele vai fazer, mas... Aí ele foi pensando, Aí tá foi pensando, pensando, tá pensando até hoje no que ele vai fazer. Ó, nós vamos continuar aqui no papo, porque eu quero saber desde o primeiro lugar onde foi o Le Sofia, que eu sei que hoje vocês estão em um lugar diferente de quando vocês eram antes. Quero saber tudo isso. Mas antes da gente saber de toda a história do Le Sofia, eu quero falar um pouquinho dos nossos parceiros que nos ajudam. Como nós estamos falando de um grupo de empresários, nós temos empresários que também são responsáveis por essa estrutura que nós temos para esse podcast. Essa estrutura diferente que você não está habituado a ver em podcasts por aí, que foge do padrão convencional. E para isso, a gente contou com a idealização da Juliana Hurtado Arquitetura, arquiteta do Grupo Valor. Se você precisa fazer uma reforma na sua empresa, se você precisa mexer na sua casa, desde o chão, da terra até os mínimos detalhes, Juliana Hurtado é incrível. Inclusive vai fazer a reforma da minha casa, uma construção de uma casa minha. Já então assim, não estou vendendo um peixe que eu não compro, tá? E com a concepção da ideia, a Ju foi atrás também de parceiros. E para a gente conseguir ter essa estrutura diferenciada, com essa mesa maravilhosa, essas poltronas, nós contamos com a parceria da Castelo Móveis, uma empresa que está há anos no mercado, da querida Maybi. Então, mais do que falar, vou mostrar um videozinho aí da Castelo Móveis e a gente já volta. Já parou para pensar que a nossa casa é o reflexo da nossa identidade, gente? O espaço onde eu me reúno com a minha família, em que memórias são construídas e momentos são compartilhados. O lar aqui é um santuário de descanso e conexão, e os móveis têm um papel fundamental na experiência diária de viver bem e com qualidade. Eu escolhi a Castelo Móveis para estar presente no meu lar, porque me encantei com os produtos deles, móveis de qualidade, peças assinadas com ótimo custo-benefício, atendimento humano atencioso e super profissional. É uma empresa familiar que está no mercado desde 1996, passando legado com muito amor de geração para geração. Eu e minha família estamos muito felizes com as escolhas. Agora é só relaxar, aproveitar, gente, e ser feliz. Muito bem, Castelo Móveis, se você precisa aí reformar a sua casa e mudar tudo que você tem no interior da sua casa, desse modernésimo e coisa maravilhoso, assim, porque o pessoal entra aqui e fala, eu quero essa mesa pra mim, quero essa poltrona pra mim. Então, já sabe, Castelo Móveis, o endereço tá aí na sua tela, contato, Instagram, redes sociais, corre lá. Voltamos pra cá, depois a gente vai falar um pouquinho dessa cortina aqui maravilhosa, que também é de um parceiro nosso. Vamos voltar. Conta como, você já falou um pouquinho como tudo começou com a sua mãe e tudo isso, mas eu queria ouvir, porque dos grandes desafios dos empresários é tomada de decisão. Né? Tomada de decisão, e assim, vocês hoje estão juntos, né? Marido e mulher e sócios, eles trabalham na empresa, então compartilham as decisões. Deve sair uns arranca-rabo de vez em quando, que é normal. Mas a gente sempre fala, a vida do empresário, mesmo sendo sócio, ela é uma vida solitária, porque ela tem decisões solitárias para serem tomadas, que ela impacta demais naquele resultado final, ou do que a gente imagina para o nosso negócio. Inclusive a escolha de onde esse lugar vai estar, aluguel, ponto, como é que você vai mensurar isso? Claro que existem números e estatísticas. Conta pra gente, Sofia, como você que iniciou, como foi essa tomada de decisão, né? Assim, vou partir daqui, vou começar aqui, vamos montar aqui, vou atender eventos corporativos, ou só como não vou estruturar uma loja ainda, vou fazer uma indústria industrial dentro de casa primeiro, depois...
Como é que foi essas tomadas de decisão pra gente chegar onde vocês estão hoje? Eu comecei fazendo em casa. Ah lá, né? Maria. Comecei fazendo em casa. E comecei porque a minha mãe e meu irmão, eles tinham um quiosque no Novo Shopping. Tá. Os que tinham uns bonequinhos. Tem uma birra daqueles bonequinhos. Por quê? Porque eu me assustava, eu achava que era criança de verdade toda vez. Brincadeiras à parte, então lá eu eles achei uma fecharam o ideia. quiosque na pandemia Uhum. e os bonequinhos estão lá em casa. Nós vamos levar ele pra loja. Incrível. Os mascotes. Não, a ideia de ter aqueles bonequinhos era incrível. Que maravilha. E aí, eu tava voltando de Florianópolis, aí meu irmão falou, não, vem pra você me ajudar, porque eu faço chocolate desde pequenininha. Uhum. Eu amo, e principalmente o chocolate, sabe? Eu fiz um cursinho, assim, com 13 anos, eu sou autodidata, sabe? Que legal. É um cursinho daqueles que a tia da amiga vem dar na cidade, uma cidade pequena, que eu sou de Caconde, né? E daí em diante eu comecei a fazer o chocolate. E aí fazia para vender para as amigas, levar na escola, aquela coisa, né? Mas aí quando eu comecei a fazer mesmo profissionalmente foi quando eu vim de Florianópolis e comecei a fazer para o quiosque, né, dos meus pais. A ideia era fazer chocolate, pão de mel. E foi assim, foi uma coisa muito legal, porque eu e minha mãe, né? Aí ela vendia, e nós colocamos nos primeiros lugares. Museu da Gula, Armazém Geral. Nossa, sabe? bons Eles abriram lugares as de cara. portas para nós, sabe? O Museu da Gula abriu, a gente colocava a nossa mesa lá e tudo. E só que aí foi indo, né? Eu fazendo os doces em casa. E aí um dia uma amiga ia casar e ela falou, eu quero seus doces. Eu falei, mas eu não faço doce. Mas você vai fazer os meus doces. Aí, falei, então tá, Celeste, eu vou fazer os doces. E eu quero os bem casados. Falei, mas eu nunca fiz isso. Você vai fazer. Aí eu fiz, e uma amiga da minha irmã ia casar, ela falou, já que a Sofia vai fazer pra ela, eu quero pra mim também. E acabei fazendo. E a cerimonialista dessa amiga da minha irmã adorou os doces. E naquela época a gente colocava os doces em caixas de camisa. Os shoppings guardavam pra gente verdade. as caixas de camisa. E os cerimonialistas levavam pra gente de volta, né? E ela foi levar e falou, nossa, eu amei o doce de vocês. Eu vou começar a indicar vocês. Porque assim, só tinha um lugar que fazia doces. E não é como hoje, né, Matheus? Que todo mundo faz, você está desempregado, você começa a fazer. Sim. Não, tinha essa empresa e aí nós entramos no mercado. Hoje a gente tinha os boleiras de bairro, né? Que às vezes faziam uns as docinhos boleiras. ali. Mas eram os docinhos simples, Sim, né? e pro bairro ali, Bairro, coisa aquela simples, coisa, é. E aí, mas a Sam nunca mais indicou. Mas e foi, começou aquele negócio de boca a boca, né? E eu comecei a fazer pra cá, pra um amigo. E aí, um certo dia, eu recebo uma ligação, né? Isso há 20 anos atrás, do Salvatore Laureano. Querido Salvatore. E essa cerimonialista, que é a Cecília Secaf, o Salvatore ia inaugurar uma casa, né, maravilhosa, e ele queria todo o pessoal que trabalhasse com festa, para que você entrasse ali, você já poderia alugar o terno, fazer o bolo, fazer os doces, o convite, tá tudo ali. E ele convidou a gente, através da Cecília, porque a Cecília falou assim, olha, elas têm o que você precisa. E foi daí que foi assim, um boom. Salvatore nos ajudou muito, uma pessoa assim maravilhosa, que eu sou eternamente grata por tudo que ele fez pra nós, né? E o nosso nome deu mas assim, foi de uma hora pra outra, sabe? E aí nós começamos a fazer o doce, então já mudou o rumo, né? Que era chocolates, e aí foi pros doces, graças a Deus, né? Assim, deu muito certo. Aí, dali um ano, nós inauguramos uma loja na Rua Laguna, lá no Jardim Paulista. Sei. Porque nós somos de lá e nós começamos lá, né? Aí, inauguramos essa loja. Aí, o que acontecia? Aí, nós tivemos uma parceria da Revide. Eles nos procuraram. E aí, nós começamos a sair na Revide. Aí pronto. Aí Nós estourou. ficamos Salvatore chique. Revide? Nossa. Ah, não. Aí não pronto. tem pra ninguém. O que acontecia? O pessoal de lá achava... E isso ainda acontece muito. Acha que nós somos, sim, muito caros, um preço exorbitante. E o meu público lá não ia na loja. Então a loja tanto é que ficava fechada ali. Quer dizer, você estava num bairro, localizado em um bairro que achava que aqueles doces não condiziam com onde eles estavam e era caro demais. Tá. E aí, pessoal, aí foi a época da Fiuza.
né? Que o pessoal, todo mundo estava vindo para Fiuza. Então, nós pensamos, nós temos que ir para lá, porque o nosso público está lá, né? Então, é aquilo que você falou, foi todo um processo, porque você sai de um bairro, né? Um aluguel 7 vezes mais. Né? É um pulo, um salto muito grande, Sim, né? sim. E aí nós falamos, o que nós vamos fazer? E aí nós, para ter uma loja, aí veio o chocolate, né? E aí nós mudamos para Fiuza. E lá nós colocamos a loja, uma loja grande, né, com café. Até a princípio a gente ia ser só a loja de doces, assim, só os doces para festa, os bombons. Mas aí com o tempo, né, veio o café, um bolo, uma coisinha, outra para você, né, servir o cliente que quer chegar ali à tarde e tal. E ficamos na Fiuza durante um bom tempo, né? Só que ali começou a dificultar por conta de colocar um ponto de ônibus na frente, a gente só tinha 2 vagas. Então, começou a dificultar por conta disso. E aí, aquela procura. Onde que nós vamos, né? Nesse momento... Aí O Marcel já estava. O Marcel já estava. É. Na Laguna ele já estava? Não. Não. Na Laguna, não. Na Laguna ainda não. Quando eu vim para cá em 2014. Então vamos lá. Nós fomos em 2012 para Fiuza. Vamos pegar a cronologia da coisa. Então a Laguna foi... Que ano foi isso, mais ou menos? Só para saber. A Laguna, 2005. 2005, 20 anos atrás. 20 Então anos inaugurou a primeira loja há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então a primeira tomada de decisão de ter um aluguel, Exato. 20 anos atrás. É. Aí você saiu da Laguna... Em 2012. 2012. Então foram 7 anos na Laguna, depois foi para Fiuza. Aí você apareceu na jogada. Exatamente. Ele veio em 2014. Eu vim para cá em 2014. Já estava na Já Fiuza. estava na Fiuza. E é aquela coisa, né? Porque dos desafios, né? Que você falou, o aluguel 7 vezes maior, ou seja, no mínimo você tem que aumentar o teu faturamento 7 vezes. 7 vezes, né? Porque Com certeza. é isso. E aí Marcel veio em 2014, já estando na Fiuza, e aí vocês depois tomaram a decisão de sair da Fiuza também. Por conta dessas dificuldades que ponto de ônibus e tudo aí já estava nas tuas costas, né, meu lindo? Aí foi... Na verdade, logo que eu cheguei, já muita coisa já veio, comecei a carregar, né? Mas assim, na verdade, a nossa vinda para cá foi por N problemas, né? Mas... Problema não. Desafios. Eu acho que solução também. Soluções, porque assim, a gente sair da Fiuza, né, onde é uma avenida, mas mas foi muito melhor para nós aqui. Vocês estão muito bem localizados onde vocês estão. Muito, o fluxo é maior. Sim, maravilhoso. E tudo. Aqui a gente tem um estacionamento para acomodar 4 veículos, né? No final de semana, nosso vizinho permite a gente utilizar, inclusive também durante a semana, quando E a gente tem uma não boa tem relação, movimento, sim. né? Os Ele clientes também param tem mais lá. 4 vagas, então isso também já ajuda bastante. Nos ajuda muito na época da Páscoa, né? Porque o movimento da loja, Natal, Páscoa. Né? Natal e Páscoa é fora do normal, né? Então isso acaba ajudando bastante a gente, né? E é isso. 11 anos que eu tô aqui já. Então, aí você falou dos desafios, né? O que aconteceu? O meu sonho que eu te falei lá atrás era o chocolate. E quando nós viemos para Fiuza, aí nós montamos uma loja de chocolate. Hoje a loja, assim, é 90% chocolate. E hoje é muito presente, é uma coisa muito legal, que as pessoas vão muito atrás de presente. Porque o chocolate é um presente que agrada, é um custo-benefício fantástico, né? Sim. Agrada todo mundo. Sim. Então, se tornou presente, né? Sim. E com isso nós investimos em maquinários. Assim, maquinários como, né? O chocolate, ele tem que ter uma temperagem na mão. E como o nosso volume é maior, então nós compramos a temperadeira, que ela já dá um choque. Aí os ovos, como nós temos um volume muito grande de ovos de Páscoa, que nós atendemos muitas empresas e tudo, nós compramos a centrífuga. Então, isso tudo também, o que foi muito complicado e dificultou muito essa mudança? O espaço, principalmente por causa dos maquinários, né? Então, isso também foi não um são desafio equipamentos grande. pequenos, né? São Imagina, equipamentos são grandes. enormes, né? Então, foi um desafio grande, porque a gente encontra um imóvel, puxa, é espetacular, mas e Não aí? cabe. Não cabe, né? Então, mas
deu certo aqui, né? 5 anos vão fazer, né, amor? 4 anos, fez 4 acabou anos. de fazer 4 anos. Acabou de fazer 4 anos que nós estamos aqui. É muito, para quem não sabe onde fica Le Sofia, vamos colocar aqui na tela o endereço, Instagram, rede social, Avenida Independência, Não. Presidente Vargas 263. 263, daqui pertinho de onde nós estamos, né? Nós somos vizinhos aqui do estúdio, praticamente. Então, Presidente Vargas 263. É maravilhoso. Mas dá uma olhadinha aí no vídeo da Le Sofia para você conhecer um pouquinho lá da loja da Le Sofia Chocolates Filhos. Olha aí. Oi, eu sou Sofia, do time da Le Sofia, onde os chocolates são feitos com carinho e muito cuidado nos detalhes. Aqui nós trabalhamos com chocolate nobre, aquele que derrete na boca, surpreende no sabor e encanta desde a primeira mordida. Você ainda não provou? Está perdendo uma experiência única. Venha sentir o sabor da sofisticação. Viu só que coisa linda? Ó, deixa eu falar. Eu não vou ficar falando já não, gente. Eu vou daqui a pouco. Olha isso aqui. A produção, a Stephanie, quando a Le Sofia, a Le Sofia não, a Sofia, eu chamando a Sofia de Le Sofia, chegou com esses doces. Stephanie, eu queria muito mostrar o seu rosto agora, mas eu não posso. Essa sua carinha que você tá olhando esses doces. A Stephanie ficou maluca aqui. Já pegou um doce, pôs na boca. Posso roubar um? Pode. A Sofia falou, pega esse aqui. Ela, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ó, vocês não estão entendendo. Eu sou suspeito porque eu já fui lá algumas vezes, eles sempre oferecem os docinhos. E assim, gente, eu levei pra casa aquele canudinho de pistache de vocês. O canone. A minha esposa e o meu filho, assim, eles faltaram se estapear, assim, quase causou um problema familiar para ver quem ia comer mais. Então, assim, conheçam a Le Sofia, porque não tem nada lá que você não vai gostar. Tudo é feito com muito capricho, não é porque eles estão aqui, não, é porque é verdade. Isso é uma premissa, inclusive, do Grupo Valor, a gente está falando do podcast do Grupo Valor, é que nós conhecemos os negócios dos outros empresários, inclusive para a gente poder, né, validar e indicar para o mercado. Exatamente. E tudo isso. Né? Então essa é a premissa do grupo. E, cara, eu vou te falar, eu gosto muito de doce, muito, e eu já comi doce em tudo quanto é lugar. Olha, eu sou muito suspeito em falar, mas não vou ficar falando não. Visita lá, Le Sofia, Presidente Vargas 263. Ô, Marcel, vamos lá. Já que a gente está falando do ValorCast, como foi a sua tomada de decisão, né? Assim, você vem nessa trajetória da Le Sofia, que é uma trajetória incrível, assim, que depois eu quero voltar com você para entender esse salto o que muda você fazer doces em casa e você ter toda essa estrutura de maquinário. A tomada de decisão de falar assim, não, eu preciso entrar num grupo, eu preciso estar com outros empresários, né? O quanto isso é benéfico para o negócio, né? Porque todas essas decisões nós precisamos tomar, não é só pensar em vender, tem toda a estrutura por trás, né? Do que a gente tem que tomar de estratégia. Como foi essa tomada de decisão, Marcel? Na verdade, isso surgiu através de um convite do Odair, da Bela Capri. Odair Bela Capri. Que ele já era membro do grupo, né? E era uma coisa que eu sempre tentei me aproximar, inclusive até de nossos concorrentes. Eu não tenho inimizade, porque eu acho que o mercado tem para todo mundo. Sim. E não tem necessidade de falar, eu não vou fazer nada com ele. Pelo contrário, a gente tenta sempre se aproximar de todos para a gente tentar fazer uma parceria. Sim. Né? E quando ele falou isso, comentou, né, do Grupo Valor, eu falei assim, eu acho que é interessante. Ele falou, vai ter uma palestra, eu quero que você vá, né? Estou te convidando. E aí fui convidado, inclusive na mesma, acabei conhecendo você e entre outros membros lá no dia da palestra. E eu achei muito interessante, né? A forma que é conduzida o grupo,
as ideias, a ideologia. Então, achei muito interessante. Isso fez com que a gente acabasse até fazendo, né, o tal do vídeo. Nossa, eu vou mostrar isso, hein? Posso? Não vou mostrar não, tô brincando. E aí a gente já está fazendo 1 ano, né, de membro, né? E estamos aí, né, em pleno crescimento, né? Isso eu acho que foi interessante e foi bom, acho que para todos, né? Para mim, eu acho que para o próprio grupo, né? E assim, eu recomendo, né? Toda vez que a gente fala em alguma coisa, que assim, infelizmente as pessoas com quem a gente tem mais proximidade já tem relação de comércio e conflitaria já com membros, né? Sim. Mas mesmo assim a gente está sempre falando, estou tentando ver com um grande amigo meu se eu consigo trazer ele é de fora para cá, né? Eu até estou precisando até conversar assim mais detalhado com ele, mas que eu acho que vai ser até de repente até uma boa opção para o grupo. Mas ainda não falei nada, então como não tenho nada certo ainda com ele, não vou nem expor o segmento, nada disso. Mas não é nada que tenha no grupo. Bom, isso é muito bom. A gente quer gente pro grupo. Porque assim, o grupo, ele nos surpreendeu muito. Nos surpreendeu. E a princípio, quando o Odair falou, eu assim, Marcel é uma pessoa mais reservada, muito reservado, né? E é aquela coisa, a gente trabalha e tudo. E aí eu falei assim, não, é legal, ele precisa estar no meio, ele precisa fazer mais amizades, né? E quando o Odair falou, a primeira coisa assim, eu falei, vai ser bom pra ele, né? Tanto é que ele que tá à frente e tudo. Sim. Mas assim, nos surpreendeu. Que bom. Em todos os sentidos. Porque essa era a pergunta que eu ia fazer, aí vocês já podem responder os dois. A gente tem essa premissa no grupo, nós falamos muito no episódio dos presidentes, que a gente tenta ter uma relação de amizade entre os membros. Mas é óbvio que nós estamos lá para fazer negócio, né? Ninguém entra num grupo de negócio, de network, se não for para fazer negócio. Não podemos ser hipócritas, temos que pagar nossas contas e tudo isso. E aí, nesse 1 ano, valeu a pena em termos de negócios gerados, de negócios fechados com vocês? Sim. Isso no final do ano já... 2, 3 meses. Quando que nós entramos? Porque no final do ano nós já estávamos. Foi antes. Já passou 1 ano. Se então, eu não estiver enganado, acho que foi em julho. Então, aí, no final do ano, eu falei, meu Deus. Coisa boa. Coisa boa mesmo. E é muito gostoso. E assim, além de ser um grupo legal, né? Nós fizemos já muitas amizades. É lógico que você acaba tendo, né, mais afinidade com um com o outro, né? sim. Mas já surgiram muitos negócios, né? Nós, né, o pessoal com a gente e mesmo nós. Vocês com outros membros. Com os outros membros. Muito bom. Foi assim, pra te ser sincera, eu não esperava. Você só queria se livrar do Marcel. Um pouquinho, falou né? assim, Quem sabe? Vai, me deixa em paz um pouco. E aí no fim foi Ela bom. conseguiu. Consegui, e é muito legal, foi muito bom pra ele e pro negócio. Que bom. Porque pra você que tá assistindo a gente entender um pouquinho mais, que o Marcel tava explicando sobre o tal vídeo, né? Porque é isso. Então, como funciona a métrica para você entrar no Grupo Valor? Caso você queira, tá aqui embaixo passando aí os endereços e contatos do Grupo Valor, nosso site, telefone de contato. Como é que funciona? Você tem que ser convidado por um membro ou você pode entrar em contato com a nossa comissão de novos membros que está aí com o contato passando na sua tela. E se você é convidado, como foi o caso do Marcel e da Sofia, que foram convidados pelo Odair, da Bela Capri, um beijo, meu querido, chama! Você é convidado, tem que ir em uma palestra do grupo, que acontece uma vez por mês, esse encontro, que é uma palestra para gerar valor para o grupo, um convidado externo para falar de assuntos que vão agregar.
E aí, depois de assistir essa palestra, você pode solicitar que você ingresse no grupo. E aí, essa solicitação é feita através de um vídeo que você vai gravar no celular mesmo, apresentando a empresa e pedindo. E aí, depois a gente passa por uma votação interna e tudo isso. Então, esse foi o fatídico vídeo que o Marcel tá falando. Antes da gente continuar, então, já que a gente está falando de palestra e de como funciona, solta um pouquinho de um vídeo de um dos nossos encontros do Grupo Valor, para você ver um pouquinho como é a dinâmica dos nossos coffee breaks, palestras e tudo mais. Solta aí. A palestra de hoje feita pelo convidado Eduardo Marques Jacobi, que entende tudo sobre reforma tributária, especialmente para os membros e convidados. Você pode ser o próximo. Nos acompanhe e venha participar do Valor Empresarial. Vim aqui a convite do Paulo Henrique hoje no Valor Empresarial. Vamos falar sobre a reforma tributária do consumo, a mudança de toda uma matriz tributária até 2033. Então a gente veio trazer aqui de uma forma bem objetiva e clara os impactos disso para o empresariado, trazer a curiosidade para as empresas começarem a se mexer, olhar para o seu negócio, para a sua cadeia, bastante colaboração e interação do público que realmente se mostrou interessado, com perguntas. Prazer imenso aqui apresentar um grupo, de fato, que entendeu o recado, para tentar se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, que realmente ele vai tomar aí as páginas aí nos próximos anos. É isso aí. Então, se você quer fazer parte do Grupo Valor, entre em contato com a gente. Vamos voltar agora aqui, gente, que agora eu quero saber sobre negócios mesmo. Vamos falar aí, já contamos a história, já contamos das mudanças, já falamos da sua entrada no grupo. Eu quero saber um pouco sobre datas importantes, claro que a gente já imagina isso, né? Natal, Páscoa e tudo isso. E qual o foco de vocês? Eu sei que você tem um trabalho com corporativo, eventos corporativos, não só eventos sociais, né? Exato. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre a estratégia do negócio, os pontos-chave e aonde vocês querem chegar. Nós trabalhamos mesmo com esses nossos investimentos todos, em maquinário e tudo, né? Para trabalhar, a gente trabalha não só com os eventos sociais, festas e tudo, mas com o corporativo, né? Semana passada mesmo nós fizemos um corporativo, foi uma festa de final de ano de uma Que empresa. por sinal, todo ano eles fazem com a já gente. são clientes há um bom tempo, né? Então nós montamos a mesa de doce e uma caixa de lembrança da festa, né? Então tem esse tipo também dos corporativos, né? Para sua festa de final de ano, de aniversários, né? Os aniversários das empresas, dos colaboradores, que nós fazemos, ou pode encomendar um bolo, ou a festa toda. Ações que a empresa às vezes desenvolve durante o decorrer do ano, né? Aí eles querem presentear com alguma coisa relacionada àquela ação que eles estão fazendo. A gente também faz as coisas. E a gente desenvolve, né? Desenvolve e faz personalizado conforme a necessidade. Isso é uma coisa legal. Vocês personalizam o doce ou o chocolate para a empresa ou porque ela quer. Inclusive, assim, na Páscoa, né? Porque agora vem Natal, também nós fazemos os panetones para a empresa. Mais panetone ou as cestas agora, né? E a Páscoa, que é o nosso Natal, nós fazemos ovos. E os ovos nós fazemos assim, personalizados com as cores da empresa, né? E aí a gente faz as cores e a pessoa manda a tag, né? Então a gente faz o ovo personalizado para as empresas. Caramba! Muito legal. Temos um bom corte aí, hein, Sofia, para vender. Você tem aí, ó, personalizar o ovo de Páscoa. Peraí, deixa eu entender uma coisa aqui. Você quer dizer que a Páscoa é melhor que o Natal? O carro-chefe é Páscoa? Assim, absurdamente? Absurdamente. Garante uns 4 meses, assim? 6 Garante 11 meses. Garante 11. É verdade. Não, assim, a curva, né, de 6 faturamento meses, é assim, fora do normal. Não adianta, só quem está nesse segmento vai entender um pouco o que eu estou falando. E esses maquinários nossos... Mas é assim,
São praticamente... A Páscoa sempre acontece final de março, começo de abril, mas são 4 meses aí praticamente de pauleira de segunda a Porque segunda. nós já começamos em janeiro a produção. Tá. A gente já A chega... Páscoa é abril? A Páscoa Normalmente, esse ano vai ser 5 de abril. Tá. O ano passado foi... Esse ano foi é dia 20, Foi dia 20? 19. 19. 19 de abril, que E- dia 20. E aí vocês começam a produzir Páscoa em janeiro. Em janeiro. E aí, então, e imagino que vocês têm que aumentar funcionário. Como é que é isso? Isso. Pra Páscoa? 3 vezes mais. 3 vezes mais funcionários? Assim, a máquina faz só a casca dos ovos, Uhum. né? Mas a gente precisa O de restante duas é tudo pessoas. manual. Mas tudo artesanal, os tudo, bombons. Porque e a gente trabalha com diferencial. Porque mesmo esses artesanais que fazem por aí, né? Eles colocam os bombons puros. Porque é muito mais fácil. O que é difícil? São os bombons. Que você tem que fazer manualmente, o recheio, então você tem que fazer a casquinha, o recheio, cobrir. Isso é muito trabalhoso E demorado. e demorado. E nós não abrimos mão disso. Então, mesmo para as empresas grandes, para todo mundo, nós fazemos os bombons recheados, pensando tudo com muito carinho, nos sabores, para ter, assim, uma crocância, sabe? Um sabor de cada um, né? Uhum, Um marshmallow, um caramelo salgado, com as tendências também, né? Pistache. São né? produzidos mais de 80 mil bombons Por na mês? Páscoa. Na Páscoa. No período da Páscoa. 80 mil bombons? Daí pra mais. O ano passado, que nós doideira. fizemos uma média É. de 24 mil ovos, né, amor? É. O ano passado. Então, assim... Aí, o que é bom é que depois vocês vão para as Ilhas Caimãs, depois da Páscoa vocês ficam 2 já meses. vai lá É por isso que vocês levar a somem 2 graninha, meses, né? deixa Antes a fosse. Não, porque eu fiz essa brincadeira para chegar nesse ponto, Marcel, que as pessoas sempre acham que esses períodos sazonais para determinados negócios é um estouro, é muito bom, a gente, claro, aumenta o faturamento, e aí que o empresário vai sair, vai tirar 3 meses É, de não férias precisa mais e não precisa trabalhar. mais trabalhar, né? Porque a maioria das pessoas tem essa impressão de que, nossa, agora rachou de ganhar dinheiro, vai ficar 3 meses só torrando. E aí são os realidade é outra. desafios dos outros meses, né? Porque é muito, o comércio, né? É muito assim. Que logo E em a- seguida vem outras datas É, comemorativas, também. É, então o a Dia gente não das tem Mães- como ficar muito tempo ausente, né? O Dia das Mães é tranquilo, mas depois vem Dia dos Namorados, que é um mês forte. Um mês bom também. Mês bom pra gente. Né? Dia das Crianças, né? Dia dos Professores. aliás, é um mês Dia dos muito bom professores também é uma data. É. Pois é, Halloween, e assim Que vai. agora essa aqui, eu inclusive levei um Essa susto pegada. o dia que eu fui lá, que vocês tinham uma bruxa Puxa, na porta. horrorosa. Eu levei um susto. Mas agora você vai, agora tá lindo. Agora tem um Papai Agora Noel tem um Papai gigante. Noel lá te esperando. Mas a ideia é o susto, né? Porque Halloween. O Halloween é o susto. Como é pensar nisso, né? Assim, de vocês terem que trabalhar os doces temáticos, as épocas. Lembro que o pistache, sei lá, um ano atrás era. Um ano? Acho que faz até mais. O É, pistache acho que foi um uma coisa pouquinho mais. que veio e ele não saiu. E não sai. Até a gente tá tentando, o mercado tá tentando colocar outra coisa, por exemplo, agora diz que ia ser cereja. Mas o pistache, ele veio de uma forma que ninguém tira o lugar dele. Ainda é. Ainda? Ele Ainda tem é. tá com essa força toda Ainda. o pistache ainda. Mas como é? E aí é o desafio, né? Bom, eu adoro pistache, sempre adorei, mas era. Pistache é uma fruta? Castanha. É um castanho, Castanha. Pô, uma fruta. Ô, Matheus. Corta, mentira. É uma castanha. Eu adoro, sempre adorei, mas não era uma coisa do Não, nosso porque senso o comum. que a gente comia? O pistache salgado, que vinha na casquinha. Isso, mas Era também isso. não era um absurdo, assim, não é todo mundo que gostava, não era uma coisa que... E é uma coisa cara também, Sim. né? O pistache também sempre foi caro, Sempre. embora a gente começou ele só nos aperitivos, ele sempre foi caro. Eu gostava muito de tomar pistache com água, sabe? Tomando água. Sei. Uma aguinha. Uma aguinha Uma amarela. Aquela que tem a latinha verde. E Ah, sei. Essa água, pra mim, é a melhor. é melhor. Mas e aí, a minha pergunta sobre o pistache e sobre todas as outras tendências, porque como vocês trabalham com diversos produtos, né? Assim, só aqui a gente já vê que tem diversas matérias-primas, vamos dizer assim. Nós temos assim, ó, aí pistache, creme de avelã, frutas silvestres,
amarena, né? Olha só. A Marshmallow. Marena, muita gente que não sabe, Uma cereja. é uma cereja da família da cereja. Tá. Só que ela, assim, ela tem um sabor mais marcante, né? É, mais marcante. Temos um aí que é o nosso carro-chefe, que é o marshmallow com frutas silvestres. Marshmallow é uma coisa que agrada muito. E aí nós temos os do coco com abacaxi, né? Então nós temos uma gama muito grande. Uma de linha produtos. muito grande. Então é essa mesma a minha linha de raciocínio. Quer dizer, a gente tem aqui diversas matérias-primas, algumas são mais fáceis de você ter o fornecedor, que é o mais comum, marshmallow, castanha, enfim, creme de avelã. E aí o desafio de você não perder o time, o pistache, surgiu do nada, apareceu do nada. Você não tinha provavelmente esse fornecedor, talvez não tivesse nenhum doce ainda de pistache. Como é essa correria, Marcel? Que eu imagino que isso seja um papel que o Marcel mais tenha que desenvolver, de correr atrás dessas correr coisas. atrás dos fornecedores, né? A gente já trabalha já com pistache há muitos anos. Com pistache. A gente já tinha o pistache. Mas Ou seja, não... eu falei uma bobagem. Não. Não, Eu fazia um doce. Aliás, eu tenho 2 doces. Até tem uma história bem interessante. Porque assim, eu fazia um doce que ele chama ouriço de pistache, que é a massa do brigadeiro com pistache, o leite condensado com pistache e em volta os pedacinhos de pistache. Esse já é um doce que a gente já fazia há muito tempo. E aí, para triturar o pistache, depois eu coo para ele ficar bonitinho e sobra aquele pó. E aí e o pistache sempre foi caro. Tá. Eu falei, mas o que eu vou fazer com esse pistache? Aí eu desenvolvi um doce, que hoje chama envelope de pistache, que é a massa do pistache recheada com damasco. E eu desenvolvi esse doce, ele é um sucesso. Para aproveitar o pistache. Aproveitar o pistache. E então, esses 2 doces já eram doces que a gente já tinha na linha, mas era esse. Porque o que surgiu agora? As pastas de pistache, né? Como o creme de avelã, hoje tem o creme de pistache. Né? E tudo é pistache, é ovo de Páscoa, é panetone, é tudo com pistache. Então aí onde veio esse boom, né, do pistache. É que assim, é um produto que na verdade agora ele, não agora, né, ele está em evidência, assim, nesse período, e ele vem permanecendo em eu evidência. vou dar uma outra... Diferente, por exemplo, daquele do morango do amor. É isso que eu ia falar. Ele veio e foi embora. O quê? Um mês? Não. Um mês. Exatamente. Mas foi bom? Vocês fizeram lá? Foi muito bom. A gente fez um pouquinho. Nós fizemos muito. Foi uma Páscoazinha assim? Foi uma Páscoazinha, quase. Mas foi muito bom. Surpreendeu. A gente não imaginava. Né? Eu faço esse bombom há muitos anos. Né? Do morango do amor? Morango do amor. Eu faço na muitos época anos. da festa junina, que eu faço morango do amor e maçã do amor. Já faço muitos anos. Aí uma ex-colaboradora nossa, ela vem sempre aí, ela me ligou e falou, Sofia, por que você não faz o morango do amor que tá em alta? Eu falei, E aí eu peguei a foto antiga que eu tinha e coloquei. Porque assim, normalmente esses doces assim, a gente faz por encomenda. No outro dia, eu coloquei no final da tarde. 9 horas da manhã, a menina abriu a loja e falou, Sofia, você veio buscar morango do amor. Eu falei, que é isso? E eu tava trazendo as coisas pra fazer, mas eu ia fazer ali, né? E eu nem tinha Mas a gente não avisado esperava ela que ia ser que tão eu tinha rápido. colocado, assim, porque a gente vai colocando as fotos, né? Os stories, eu que coloco e tal. Não imaginava. E aí você não tem noção. Você não tem noção. A iFood, assim, era o dia inteiro, não parava o motoqueiro, o telefone, gente busca. Foi, assim, uma coisa fora do comum. Mas ele veio da mesma forma como ele veio. Ele foi embora. Parece uma onda. Parece uma onda. Veio, aí as pessoas permaneceu, inventaram um monte acabou. de coisa depois com morango do amor, e bolo de morango do amor, não sei o que de mas... Os caras até brincaram, fizeram, não sei se você chegou a ver esse vídeo, os caras fizeram o giló do ódio. Eu vi. Eu mostrei pra você, mostrou. De tanto que eu falei pra você, teve gente que ficou traumatizado com o morango. Eu não comi, você acredita? Passou e eu não comi o morango do amor. Ó, nós estamos caminhando pro nosso final. Antes da gente ir pro nosso último bloco aqui, pro nosso último papo, que eu tenho uma perguntinha polêmica para fazer, que eu gosto. Eu quero falar do nosso parceiro dessas cortinas maravilhosas que estão aqui no nosso podcast, da Vila Estampa, do nosso querido Peixoto.
Ó, se você quer decorar a sua casa, tá aí, mesma coisa. Você junta todo mundo aqui que eu já falei, Juliano Hurtado, Castelo Móveis e a Vila Estampa. E você vai ter uma casa do melhor nível possível. Essas cortinas aqui maravilhosas, tem um acabamento incrível e não só isso, tem várias, né? Então conhece aí, tá passando aqui embaixo o endereço lá da Vila Estampa e vê um pouquinho aí de como é lá o showroom da Vila Estampa. Dá uma olhada. Bom, é isso aí. Então agora cumprimos as nossas obrigações com os nossos parceiros. Vila Estampa, corre lá. Vamos voltar para o nosso último bloco. Estamos indo para o encerramento. E o que nós vamos falar? Qual que é a polêmica? A Sofia estava aqui, enquanto vocês estavam vendo aí da Vila Estampa, preocupada. Não é muito polêmica assim. Agora vamos dos desafios do empresário, né? Abra o coração. Quero que vocês abram o coração e diga para mim, qual é a pior coisa de ser empresário? E qual é a melhor coisa que existe? Direto. A gente sabe, do fundo do coração, a pior coisa é a melhor. Quem quer falar pior, quem quer falar melhor? A melhor coisa. Eu falo a pior. Você fala pior. O reconhecimento é gratificante, né? Quando você recebe um elogio, que você faz uma festa, que você, né, vende um produto e a pessoa liga, isso acontece muito. Então, assim, você fala assim, vale a pena. Porque é aquela coisa que você falou, eu tenho paixão, eu amo aquilo que eu faço. Se você soubesse que eu fiz faculdade de economia, eu fiz curso de comissário de bordo, eu fiz faculdade de turismo e eu faço doce. Mas assim, é a minha paixão, então eu amo aquilo que eu faço. Isso é muito importante, a gente fazer aquilo que a gente... Minha mãe sempre fala, faça bem aquilo que você faça, né? Goste do que você faça. Mas quando você faz por amor, é diferente, né? Então, esse reconhecimento, você fala assim, vale a pena tudo isso, né? Porque tem dia que você tem vontade de desistir. Sim. Né? Então, o reconhecimento é gratificante, é aquilo que você fala, valeu a pena. Se você pudesse dar um recado para a Sofia de 20 anos atrás, quando decidiu começar a fazer os doces lá em casa, o que você fala? Se pudesse voltar no tempo e falar para ela como está hoje, o que você falaria para ela? Olha, valeu a pena. Valeu a pena tudo que você se dedicou, que você se dedicou há 20 anos lá atrás. Valeu a pena. Que bom. Parabéns, porque... Parabéns. Vai, mesmo, menina, continua. Continua. Firme. Vamos para pior. Eu acho que aí é um problema que acho que todo empresário vive, né? A carga tributária que a gente tem, né? Eu acho que esse é um fator aí predominante para que tenha mais empreendedores, para que as empresas consigam crescer mais. E assim, eu vejo também a falta de incentivo do nosso sócio, que eu falo que é o governo. Né? Ele ganha mais que a gente. De prestigiar, de poder fazer alguma coisa em pró ao empresário. Né? Isso é uma outra coisa também que deixa a gente às vezes desmotivado em relação a isso. Eu acho que os problemas, acho que faz parte de todo negócio, né? Não adianta falar que o problema não vai ter. O que eu sempre falo, os problemas eles vão existir, basta resolvê-los. Né? Eu acho que praticamente, na minha opinião, são esses dois problemas, né? Que é a carga tributária e a falta de investimento do próprio governo, né? Em linhas de crédito, com uma taxa de juros mais baixa para a empresa poder crescer, ampliar.
aprimorar, né, em fazer investimentos, por exemplo, em equipamentos, que hoje a gente está vivendo também uma situação, cara, complicada na área de trabalho, né? Falta de Para comprometimento, né? você hoje conseguir uma pessoa que tenha comprometimento, que tenha, sabe, responsabilidade, tá difícil, sabe? Então, eu acho que com tudo isso, se desse uma melhorada nesses aspectos aí, já seria muito bom. Por que eu gosto de sempre fazer essa pergunta? Porque, assim, é quase que unanimidade a taxa tributária, né? Eu sei por mim aqui que o quanto de funcionário eu poderia ter se eu não pagasse o tanto de imposto que eu posso. Então, assim, tem essa média, né? Você consegue saber quantas pessoas mais você poderia empregar. E você ainda é pior do que eu, né? Porque eu ainda vendo produto, você vende serviço. Serviço. A minha taxa tem alguns serviços que eles têm um percentual absurdo. Imagina. Enfim. Mas é isso, né? Assim, o quanto a gente... mas, como alguns já dizem e como você disse, assim, é um desafio. Tá aí, a gente gostaria que fosse diferente, mas não é, né? Porque todo mundo acha, tem o BNDES, tem não sei o quê, que acha que é só chegar lá, me dá dinheiro aí a 0,5% ao mês. Não é isso, né? E fora, a gente sabe que não é. Um desafio muito grande que nós estamos enfrentando, muito grande, é o valor do cacau. Subiu muito. Então, você imagina, nossa matéria-prima principal sobe assim, exorbitante. E aí você tem que repassar isso para o consumidor final. Mas só que a gente nunca pode repassar tudo, né? Sim, aí você diminui a margem. E é onde o empresário sempre... O cacau, só para você ter uma noção, o cacau do ano passado para cá, ele aumentou 189%. Você conseguiu pôr 189% no preço do seu produto final? Então é sempre muito complicado, né? A vida do empresário, as pessoas falam assim, eu vou sair do trabalho, vou montar meu próprio negócio para ter meu próprio horário. Não é assim. Nesse caso em específico, a relação, né, de aumento do cacau em relação à questão governamental, nesse caso não tem muita influência. O problema está sendo a produção do cacau, né, que diminuiu drasticamente, porque assim, como todo e qualquer alimento, né, você tem que plantar, ele vai produzir por um período, ele vai diminuindo a capacidade de produção e aí você vai plantando outro, você vai renovando isso, né? Entendi. Então, o cacau está acontecendo toda essa situação em virtude disso. E dos problemas climáticos. Não vamos acabar, então, nessa bad de impostos e tributação, porque tem um lado ruim, mas assim, eu gosto muito de ser empresário. É muito bom. Assim, na balança, no sofrimento... As dificuldades, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, mas no fim acaba valendo a pena. Acaba valendo a pena. Então, para a gente encerrar no Alto Astral, agora eu quero um recado final. Agora é hora do jabá total, hein, Sofia? Sofia e Marcel, seus recados finais. Sofia, fique à vontade, chame o pessoal para Sofia, faça aquela publicidade linda. Então agora que nós já estamos aproveitando o final de ano, né? Nós desenvolvemos umas tortas maravilhosas para sua sobremesa de Natal, né? E temos também, vá visitar a loja, você precisa de um presente, de uma lembrança agora pro final do ano, né? Que a gente tem que presentear as pessoas que a gente gosta, que ao longo do ano, né, tiveram do nosso lado, eu acho muito importante isso. Então nós temos assim, para todos os gostos, para todos os bolsos, nós temos os panetones recheados, nós temos muita novidade, né? Nós fizemos agora uma fatia de panetone, porque às vezes a pessoa quer experimentar vários sabores. Então eu fiz a fatia recheada, coberta com chocolate. Muito bom. Tá incrível, nós estamos lançando aqui. Tá? Estamos lançando aqui. Exclusividade. Ó, já tá falando ali no bastidor que devia ter trazido pra gente comer. Pois é. Devia já ter lançado. Mas você volta outro dia? Tá bom. Eu volto. Então, vão lá que vocês vão se surpreender.
E também para as suas festas de final de ano, suas confraternizações. Nós fazemos a lembrancinha, os docinhos, tem para tudo. Tem de Você tudo. precisar de tudo para tudo. Marcel, querido, você tá naquela câmera lá, ó. Para o pessoal do grupo, eu acabei até colocando lá o nosso catálogo de Natal. Para os membros do grupo, tem 10% de desconto. A Sofia não comentou esse detalhe, apesar que eu acabei não falando para ela sobre isso. Mas você empresário que queira prestigiar o seu colaborador, temos desde a coisa mais simples e mais barata até a coisa mais sofisticada e cara. Mas tem para todo bolso e todo gosto. Então aguardamos vocês lá e sejam bem-vindos a Le Sofia. Eu gostei disso, tem para todos os bolsos e todos os gostos. Esse é o slogan que pega. Ó, você vê só, o Marcel já falou aqui, ó, isso acontece muito do Grupo Valor. Ele deu um recado para os membros, direto para os membros que tem desconto. Isso acontece muito, a gente tem campanhas exclusivas para dentro do Grupo Valor. Então, se você quer também aproveitar o que a gente tem para oferecer, entra no nosso site, conheça todas as empresas que tem lá, que vira e mexe tem desconto para você. É isso, chegamos ao final desse episódio do ValorCast. Foi incrível, eu tô aqui com água da boca, então agora eu vou terminar e vou comer todos esses chocolates. Isso aí. Marcel, Sofia, obrigado, Obrigada. queridos. Nós que agradecemos. Obrigada sempre. viu? Eu adorei demais. Eu também. Nós adorei. também. Que bom. Então é isso. Le Sofia, chocolates finos, Presidente Vargas 263, aqui em Ribeirão Preto, mas entrega pro Brasil todo, que eu já sei. Então, aniversário de 15 anos, casamento, evento corporativo, você quer ter o melhor chocolate no seu evento, para os seus convidados? Le Sofia, chocolates finos. Tchau, até o próximo episódio.